Enquanto eu ainda faço a segunda parte de melhores filmes de época de romance adolescente, hoje eu trago os melhores filmes de época infantis. Esses filmes foram escolhidos por 3 motivos que considero fundamentais para estarem na lista. Por serem adaptações de obras clássicas, por fazerem história no cinema e por terem marcado gerações. O nosso primeiro filme da lista é Jardim Secreto, de 1993, adaptação da obra clássica da autora inglesa Frances Burnett, publicado pela primeira vez em 1911. O filme se passa no início do século XX e conta a história de uma menina órfã de 10 anos, a Mary Lennox, que vivia na Índia com seus pais. Mas depois da morte deles, ela se muda para a Inglaterra para viver com seu tio, o Lord Craven. Mas a mansão do seu tio era um lugar sombrio, mórbido e bem abandonado. A Mary passava boa parte do tempo sozinha, já que o seu tio sempre saía de casa ou sempre se trancava no quarto. O livro deixa bem claro que ele parecia sofrer de alguma depressão, já que ele também tinha perdido a esposa há 10 anos atrás e mesmo assim ele ainda não tinha superado a morte dela. Ela também tinha um primo, o Colin, com a idade bem próxima dela, que supostamente tinha uma doença que ele não podia ter contato com o sol ou com áreas externas. Então o garoto sempre ficava trancado dentro de um quarto escuro e nunca aparecia. Como o tio dela nunca ficava em casa, as crianças eram cuidadas pela rigorosa governanta, a Medlock. Mary, ela aparentava ser uma criança bem imperativa, super comunicativa e que não conseguia ficar parada. Então, por curiosidade, a Mary começa a explorar os quintais e jardins que ficavam nas terras do seu tio, afinal ele era um lorde muito rico. E mesmo dentro da mansão, a Mary também ficava entediada, então ela começa a vasculhar os quartos da casa e ela acaba descobrindo muita coisa legal. Inclusive, ela acha uma chave que abria a porta para um misterioso jardim abandonado. Ao entrar no jardim, a Mary percebe que, apesar de abandonado por muito tempo, por uma década, era um lugar muito lindo. E é nessa que ela conhece o Dixon, o irmão mais novo de Martha, que eram crianças um pouco mais velhas que já trabalhavam como criados na casa do Lorde para a governanta Medlock. A Mary e a Martha acabam se tornando amigas e a Martha fica sempre falando do irmão mais novo dela que nunca aparece. Mas a Martha acaba conhecendo o Dixon quando ela começa a explorar o quintal do tio dela. E com a ajuda do jardineiro, as crianças começam a dar vida ao jardim que estava completamente abandonado e velho, e assim vai se transformando em um lugar lindo, mágico e cheio de flores. O Jardim Secreto, de 1993, é um filme impecável, justamente por ser extremamente fiel à obra original, o livro, mas também ao período e à época que o filme se passa. Fica bem claro a diferença da classe social das crianças, até mesmo pelo vestuário. E mesmo o filme não tendo muitos cenários, só fica entre o jardim e a mansão do tio dela, mesmo assim a gente consegue voltar para 1900. E ainda de uma forma encantadora, porque o filme tem uma fotografia impecável, linda, inesquecível. E também é importante a gente lembrar da moral da história. O que o filme quer trazer para as crianças? A forma como a gente lida com o luto. E que as pessoas não morrem quando elas perdem a vida delas. A gente só morre quando nós somos esquecidos. O segundo filme da lista também é mais uma adaptação do cinema de mais um livro da escritora Frances Burnett, publicado pela primeira vez em 1905. Esse livro teve várias adaptações no cinema durante as gerações, por ser um clássico da literatura infantil. Mas foi A Princesinha, o filme de 1995, que fez um grande sucesso na época, tanto que inspirou a telenovela Chiquititas mexicana, que também teve a versão brasileira, e outras versões mais atuais. A Chiquititas consegue ficar ali sempre entre os top mais da Netflix hoje em dia. Bom, o filme conta a história de uma garota chamada Sarah Crew, que vivia feliz na Índia junto com seu pai, mas já tinha sua mãe falecida. Então, basicamente, era só ela e o pai dela. Como o filme se passa em 1914, e no caso é na Primeira Guerra Mundial, o pai dela é convocado a servir o exército, ele é um capitão do exército,
Para que a Sarah não fique sozinha ou órfã, ele leva ela para um convênio de garotas super luxuoso em Nova York, que a sua mãe também havia estudado na sua infância, que é comandado pela senhora Mitchen, que é uma vilã no filme, com certeza não só ela, como outros personagens que são insuportáveis. Mas apesar disso, a Sarah consegue fazer amizade com as garotas, inclusive as garotas adoram ela porque ela é super criativa, contadora de história, então ela fica bem popular no convênio. E todo o drama começa quando o advogado do pai dela aparece por lá para infelizmente comunicar que o pai dela tinha falecido em combate. E as coisas começam a mudar drasticamente, já que o pai dela não tinha mais condições de pagar ali a prestação do convênio. E a Sarah acaba se tornando uma criada, tendo que trabalhar lá no convênio justamente para se manter a estadia. E é dessa forma que ela acaba fazendo amizade com uma criada negra, a Beck. E a Sarah, junto com a Beck, as duas juntas tentam a todo custo, com a imaginação, fugir da realidade de que elas se encontravam. O fato da história ser um pouco mais fantasiosa, o diretor teve mais liberdade para misturar cenários, épocas, culturas. Apesar disso, os personagens usam roupas bastante leais ao período, como a cintura baixa, laços grandes no cabelo, bordado, veludo, boinas, chapéus. Tem um figurino ainda mais bonito que o Jardim Secreto, é maravilhoso. E durante o filme talvez você perceba que eles usam excessivamente a cor verde, que ali representa como a cor da esperança e também é a cor do uniforme da escola. E a outra cor que aparece bastante, que é o amarelo, que ali representa riqueza, sonhos e mudança de vida. E a moral do filme é mostrar a importância da esperança, de que você nunca pode parar de sonhar, apesar da situação. E o nosso terceiro filme não podia faltar ao menos uma obra de Stephen King. E esse filme é uma exceção na carreira dele, já que ele é conhecido por criar histórias com um pouquinho de terror, ficção científica. Mas Stand By Me ou Fique Comigo aqui no Brasil é com certeza uma obra clássica, super realista e que consegue levar a gente para os anos 50 muito fácil. E o filme se passa no verão de 1959 e conta a história de 4 garotos que viviam em Oregon, nos Estados Unidos. E era o Courtney, o Chris, o Ted e o Vernon. Os 4 tinham personalidades totalmente diferentes, mas apesar disso eles eram inseparáveis. Bom, eles ficam sabendo de um boato de um garoto morto que estava desaparecido e que ele tinha supostamente sofrido um acidente e o corpo dele não tinha sido encontrado. Uma história um pouco parecida com o caso do escoteiro Marco Aurélio, que aconteceu aqui no Brasil, em que ele, na hora de descer a trilha, talvez tenha sofrido um acidente, mas nunca mais foi encontrado o corpo dele até hoje. As buscas pelo corpo do Marco Aurélio foi uma das maiores da história. Então os 4, sozinhos, decidem encontrar o corpo do menino, até porque meio que existia uma recompensa para quem achasse. Bom, mas como a história se passa em 1950, nos anos 50, como eu já tinha dito aqui no vídeo anterior sobre mitos e verdades da juventude dos anos 50, existia um grupo na época que era os Gracies. E era bem a cara deles fazerem esse tipo de coisas, então além dos meninos que estavam atrás do corpo, também tinham eles que também estavam atrás, então eles ficam meio como se fossem vilões. Também tem a questão de que alguns deles eram irmãos mais velhos de uns dos garotos. Mas a história ela não se resume a isso, a ficar procurando o corpo do menino morto. É muito mais do que isso, ela meio que conta a história das aventuras que eles vão passando durante essa busca. E uma das coisas que eu mais gosto desse filme é que boa parte dos cenários, ou a maioria, são reais, 100% reais. O que eu considero como ideal para filme de época, porque sinceramente, filmes de CGI que a gente vê muito hoje em dia não traz toda aquela realidade ou não nos leva 100% para a época em que o filme se passa. E outra coisa que eu gosto bastante desse filme, que é a estreia do River Phoenix no cinema, além da River Phoenix. Eu não sei porquê, mas fica uma áurea muito louca em torno do personagem dele, que nem é o personagem principal, mas sei lá, não sei explicar. E apesar desse filme ter bombado a carreira dele, bom, poucos anos depois, o River acabou morrendo
bem novinho, com apenas 23 anos de idade. Eu acho que a grande moral desse filme é a importância da amizade e a amizade que a gente tem na infância, o quanto que ela é verdadeira, mas que com o passar dos anos a gente vai perdendo contatos dos nossos melhores amigos. E talvez você não saiba, mas esse filme inspirou a série da Netflix Stranger Things e também outros filmes clássicos do cinema. E é isso aí, até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, comente, curte e deixa bem claro pra mim que você gosta de vídeos nesse estilo, que eu vou tentar trazer mais. Um beijo e até a próxima!